Você que sofre de enxaqueca, se sente constantemente cansado, sem energia, esgotado. E aí quando vem a crise, você sente que não tem mais como lidar com ela, você não aguenta mais isso. Já tentou de tudo que te disseram e mesmo assim a crise continua vindo, a dor vem e ela vai ditando o ritmo da sua vida e ela afeta como você se sente, ela afeta a sua família. Quer entender por que isso está acontecendo com você? Por que você está se sentindo dessa forma? Então assiste esse vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Todos nós nascemos com 3 forças básicas. Essas forças são a vontade, a inteligência e o sentimento. A mobilização dessas 3 forças básicas fazem com que a gente consiga ter uma resposta a uma ação ou uma reação. Elas que modulam a forma como a gente vive, como a gente leva a nossa vida. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo novas experiências, a gente vai recebendo educação da nossa família, a gente tem um convívio com outras pessoas, e aí a gente vai absorvendo tudo isso e a gente vai ampliando o nosso leque de recursos internos. E o que são esses recursos internos? Esses recursos internos, eles são habilidades e sentimentos que a gente tem que fazem com que a gente consiga lidar com as situações no dia a dia. Alguns exemplos de recursos internos, a gente tem otimismo, paciência, empatia. Mas esses recursos internos, eles não são iguais para todo mundo. Como eu já disse, eles vão variando de acordo com as experiências de vida que a gente teve, de acordo com a educação que a gente recebeu, de acordo com as pessoas que convivem com a gente. Tudo isso vai modulando quais são e quantos são os nossos recursos internos. E por que a gente está falando de recursos internos? Qual que é o papel deles na nossa enxaqueca? Eles têm um grande papel. Por quê? Quando a gente fala de uma dor aguda, por exemplo, o primeiro episódio da crise de dor de cabeça, de enxaqueca, a gente tem uma série de recursos internos para lidar com ela. Então a gente tem perseverança, a gente tem paciência, a gente tem determinação. A gente vai lá e a gente vai no médico, busca um tratamento, se adapta a ele, muda a nossa rotina, tudo isso graças aos recursos internos. O problema é que conforme essa situação se torna recorrente ou contínua, que é o caso da enxaqueca crônica, a gente vai esgotando esses nossos recursos internos. Isso faz com que a gente comece a levar essa situação de uma forma diferente da que a gente levava lá no começo. E isso repercute muito nas nossas relações. Por quê? Da mesma forma que a gente esgota os nossos recursos internos, a gente também esgota os recursos internos das pessoas que estão às nossas voltas. As pessoas que convivem com a gente, o nosso parceiro, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Ainda mais quando a gente fala da enxaqueca, que é uma doença invisível. É diferente de uma pessoa que quebra o braço, que as pessoas olham para ela e lembram o tempo todo que ela tá sentindo dor naquele braço quebrado. As pessoas olham para as pessoas com enxaqueca e elas nunca sabem se ela tá sentindo dor ou não. Elas nunca sabem dos outros sintomas que a enxaqueca também traz, né? E isso dificulta muito a nossa forma de lidar com a dor. Conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais impaciente, mais intolerante, mais frustrado porque já buscou um monte de tipo de tratamento e continua sentindo dor. E aí isso tem um impacto muito grande na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, porque a dor e a angústia, ela passa a ser o centro da nossa vida. Ela acaba modulando as nossas ações. Então a gente só vai sair se não tiver com crise de enxaqueca. A gente só vai comer tal coisa se não tiver com crise de enxaqueca. Então a enxaqueca, ela passa a ser o gerente da nossa vida. Ela modula tudo que a gente pode e que a gente não pode fazer. A gente vive em função dela. E, consequentemente, em função da dor. Isso gera uma série de sentimentos ruins dentro da gente. E o que isso tem a ver? Qual que é o impacto disso na nossa vida? Bom, quando a gente fala de sentimentos, a palavra mesmo diz sentimento, vem do verbo sentir. A gente sente em algum lugar. E onde que a gente sente os sentimentos? É na cabeça? Não. A gente sente sentimentos no nosso corpo. Ninguém imagina raiva, ninguém pensa raiva ou pensa alegria. A gente sente raiva, a gente sente alegria. Um exemplo de raiva, a gente pode sentir raiva e sentir o estômago embrulhar, sentir subir um calor no nosso corpo. A gente sente alegria, a gente sente o peito explodir, uma taquicardia. Então a gente está sentindo esses sentimentos. Outro exemplo, quem nunca ficou ansioso antes de uma prova, antes de uma entrevista de emprego,
e aí teve uma dor de barriga de ansiedade. A gente está sentindo a ansiedade no nosso corpo. Então, todos os sentimentos a gente sente no nosso corpo em algum lugar dele. Por isso que eu digo que é muito importante a gente conseguir entender melhor os nossos padrões, entender melhor como a gente funciona, como o nosso corpo funciona, para que a gente possa, então, partir para um tratamento que seja eficaz para a nossa dor. Vou dar um outro exemplo. A gente pega o estresse, que é um dos principais gatilhos que a gente tem para a crise de enxaqueca. Quando a gente passa por uma situação de estresse, ocorrem alterações nos níveis de cortisol, endorfina, serotonina, insulina. E como que a gente sente o estresse no nosso corpo? Ele vem na forma de ansiedade, de insônia, de irritabilidade, de descontrole emocional. Algumas pessoas numa forma de choro, numa forma de fome excessiva, sono excessivo. Isso é a gente sentindo o estresse no nosso corpo. E aí você vai me perguntar, então você tá querendo dizer que a gente vai ter que controlar tudo que acontece em volta para que a gente consiga viver melhor com a nossa dor? Ou ter uma intensidade menor de dor? Não. Seria impossível dizer que a gente pode controlar tudo à nossa volta. Um dos maiores exemplos é o estresse. É impossível a gente controlar o nosso nível de estresse. A gente não consegue controlar tudo que chega pra gente, tudo que a gente recebe do mundo. Mas a gente consegue controlar a forma como a gente lida com ela. A gente consegue controlar a forma como a gente recebe esses estímulos. E é isso que a gente vai começar a trabalhar nos nossos vídeos. É o que a gente chama de empoderamento em dor. É você conhecer a sua dor, é você conhecer os desencadeantes dela, é você conseguir fazer escolhas conscientes e fazer escolhas que vão garantir que o seu tratamento tenha resultado.